a energia, a sua energia de prosperidade atualmente está em harmonia, está em equilíbrio, está muito próspera, tá? A sua prosperidade, ela tá próspera, tem uma harmonia, né? E a sua prosperidade, ela se estende à sua família. Provavelmente você consegue hoje abençoar a sua família com a bênção que você recebe. Então, assim, a sua prosperidade tem uma boa energia no momento, tá? Isso é muito bom, muito positivo. Aqui, o que tá bloqueando o seu fluxo de abundância é a sua arrogância. Gente, hoje o meu tarô, ele tá uma benção. Ele tá só tapa na cara hoje. Tá muito difícil. Eu tô tentando ser muito legal, mas hoje ele não tá legal. Hoje ele tá de mau humor, tá? Hoje ele tá só falando as verdades na cara mesmo e não tá nem aí. A sua arrogância tá bloqueando a sua abundância. Ai, gente. Vamos lá. Tem oportunidades para você de transformação, de transmutação acontecendo, chegando para você, tá? Tem uma oportunidade de você virar essa chave, de você virar essa chave, de virar essa situação. Tem uma oportunidade de transformação, de transmutação de energia para sua abundância e para sua prosperidade chegando nos seus caminhos. Pode ser até esse vídeo que depois de você ouvir que você está sendo arrogante, né? E aí vem, piora, tá, gente? Piora, peraí. Ó, aqui eu perguntei o que você precisa mudar na sua própria postura para poder atrair a prosperidade e a abundância. Aqui a gente tem 2 reis que dizem o seguinte: pare de ser tirano, sabe? Você precisa liderar com mais empatia, liderar de uma forma mais compassiva, ser um pouco mais empática. Tá? Você é o tipo de pessoa que, pelo visto, é bem tirano, bem tirana, não tem um fine, né? Não tem um senso aí. Você é um pouco arrogante. E isso tem atrapalhado muito o fluxo de energia financeira na sua vida. Então você vai precisar trabalhar isso daí, tá? Vai precisar trabalhar isso daí. Seja mais maleável, seja mais empático, mais empática, mais legal. Você precisa aprender que você precisa liderar com inteligência, principalmente inteligência emocional. E você precisa tratar os seus colaboradores com um pouco mais de humanidade, que parece que falta um pouco isso em você. Você é um chefe ou uma chefe que trata as pessoas com extrema arrogância, de qualquer maneira, e isso tem atrapalhado o fluxo de abundância na sua vida. O universo não vai te abençoar, tá? Isso tem bloqueado. Você, não é que você não tá prosperando, mas você poderia prosperar muito mais se você fosse um pouco mais humano, um pouco mais humana, né? Então, assim, lidere com mais empatia. Cuide melhor dos seus colaboradores, de quem te traz essa prosperidade, essa abundância, tá? Aqui eu pedi um conselho para você abrir os seus caminhos financeiros, tá? Aqui pede para que você expanda os seus horizontes, entenda que você tem muito potencial, entenda que você tem um solo muito fértil, que você tem uma rotazinha para prosperidade financeira, para abundância financeira. Você já tem isso, sabe, no seu DNA. Você já é uma pessoa que atrai a riqueza com facilidade. Só que você precisa expandir mais um pouquinho os seus horizontes e parar de ficar... Fala de novo sobre a falta de empatia, né? Mas aqui é muito sobre ficar chorando pelo leite derramado, ficar olhando pelo que se perdeu, em busca de reconhecimento por coisas que já se encerraram, tá? Conflitos que você talvez perdeu, né? E você queria um reconhecimento por algum conflito, alguma coisa assim. Alguma questão aí que você continua carregando e que você continua assim, insatisfeita. Você precisa trabalhar a sua insatisfação com o que se tem, com o que está sendo lhe oferecido. Você tem um terreno muito fértil para plantar o que você quiser e para colher bons frutos, mas a sua falta de satisfação com o que você tem acaba fazendo com que você não ganhe mais.
entende? Então, assim, você precisa trabalhar mais essa parte da empatia, trabalhar mais a sua satisfação, porque você, pelo visto, é uma pessoa que tem uma prosperidade financeira boa, mas está insatisfeita consigo mesmo, consigo mesma, talvez, por isso que às vezes você é um pouco arrogante, né, um pouco tirano, porque você está insatisfeito, né? Então, assim, alguns ciclos precisam ser encerrados, algumas disputas, elas precisam de um reconhecimento que elas já se encerraram. Você não precisa ficar revivendo coisas e tentando provar que talvez você esteja certo, talvez o outro esteja errado e tal, sabe? Para de ficar olhando para o que se perdeu e olha para o que você tem à frente, sabe? Sinta mais gratidão pelo que você possui e foque mais no que você ainda pode construir com o que você já possui, sabe? Olhe à frente, mas também seja grato ou grata pelo que você já tem hoje no momento, tá? E deixe alguns ciclos no passado, esse ciclo de disputas, e você precisa aprender a reconhecer mais os seus colaboradores, tá? Você precisa aprender a reconhecer mais os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você ou até mesmo os seus clientes. Você precisa dar mais valor a essas pessoas, porque senão isso pode trazer muitos conflitos, muitas fofoquinhas. Às vezes, você é uma pessoa que os seus funcionários falam muito mal de você pelas costas, sabe? Justamente pela sua falta de empatia, pelo seu excesso de arrogância. Então, assim... Ai, deixa eu coçar. Então, assim, trabalhe isso, tá? Entenda que você tem um terreno muito fértil, que tudo isso que eu tô falando pra você pode ser trabalhado, pode ser melhorado, né? Aprimorado. Você pode se tornar um ser humano melhor, até porque a gente tá aqui nessa encarnação justamente para isso, para evolução pessoal e espiritual, tá? E isso tem travado bastante o seu caminho, o seu fluxo de abundância, de prosperidade e automaticamente do espiritual e do emocional, tá? Porque você nunca vai se sentir satisfeito ou satisfeita porque você não tá feliz, tá? Talvez seja até necessário recalcular algumas rotas que você traçou, expandir os seus horizontes e entender que você tem potencial, que você tem tudo que você precisa. Só você descruzar os braços e parar de ficar chorando pelo leite derramado, pelas coisas que já não fazem mais a menor diferença. Você brigar, tá? E, claro, seja mais empático, mais empática, por favor, porque, né, as pessoas vão ficar falando mal de você. As pessoas vão ficar falando mal de você. Podem ser os seus clientes, os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você, ou até mesmo os seus amigos e familiares. Então, assim, mude, sabe? Às vezes, por mais bonito que seja o edifício, ele precisa ser derrubado para ser construído um bem mais bonito, um bem mais estruturado. Às vezes o edifício é lindo, mas é de vidro. Não tem base sólida, qualquer coisa, qualquer ventinho derruba, sabe? Então, assim, às vezes a gente precisa entender que, por mais que seja um processo mais chato, mais caro, mais demorado, é um processo que é enjoado, né? Mas você precisa ter uma fundação boa para construir uma boa casa. A estética não serve de nada se for uma casa linda, mas não tem base, não tem estrutura para ficar de pé. Então, assim, às vezes é necessário desmontar o castelinho de vidro e construir uma casa com uma fundação mais sólida e que tenha mais estrutura e que seja mais acolhedora. Entendeu? É isso, é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Se não ressoar com você, tudo bem, devolve para o universo, pegue somente aquilo que ressoar com a sua energia, comenta aqui o que você achou dessa leitura, para me ajudar no engajamento e os meus vídeos aparecerem mais para você também, tá? Eu tenho essa leitura também no meu catálogo, se você quiser fazer essa leitura na sua energia especificamente, para ter certeza de que é para você, tá lá no meu catálogo, é só me chamar no contato que tá na bio do meu perfil, tá bom? Muito axé!